Isso é o álbum. E essa é a primeira notícia do dossiê? Eu imagino. É de 73 essa notícia. Uhum. É a notícia da minha condenação à revelia em 73. Em 73 eu fui condenada, mas eu já tinha saído do país. Basicamente é o seguinte, eu fui criada, educada numa família comunista, né? Porque embora na primeira infância eu perdi minha mãe, né? Nem me lembro dela, eu fui separada dela com 1 ano, 2 meses. Meu pai eu só fui conhecer com 9 anos, que ele estava preso. Eu fui educada pela minha avó, a paterna, né? A Leocádia Prestes, e a minha tia, a irmã mais moça do meu pai, né? Que acompanhava a minha avó e que foram me resgatar na prisão na Alemanha. Dali nós fomos para a França e depois para o México, né? Então a minha mãe, na prática, foi a Lígia, essa minha tia. Foi quem me criou e me acompanhou, assim, pelo resto da vida, né? E, quer dizer, era uma família comunista. Eu tinha na sala da nossa casa lá no México, tinha foto dos dois, dos meus pais, eu sabia quem eles eram, conhecia a história, sabia que eles estavam presos, ela na Alemanha, ele no Brasil, porque lutavam por um futuro melhor para as crianças, enfim, me dava uma explicação, assim, compreensível para uma criança pequena, né? Essa é a Olga, minha mãe. Nos dias, logo quando ela foi presa, foto tirada na polícia. E depois, quando nós fomos para o Brasil, em 45, nós fomos para o Brasil, né, porque houve anistia no Brasil, um grande prestígio do meu pai nessa época, né? Ele foi eleito o senador mais votado da República, os comunistas legais, enfim, uma mudança muito grande de vida, né? Nossa. E também muito carinho do meu pai, né? Meu pai, quando eu o conheci, né? Claro, ele ficou deslumbrado, né? Porque afinal podia conhecer a filha, né? Filha da Olga, né? Que foi assim o grande amor da vida dele, né? Ele ficou profundamente abalado quando soube do assassinato dela, né? Então, realmente, ele era muito ocupado, que era senador, secretário-geral do partido, tinha uma atividade febril, mas ele me levava para os atos públicos, para os comícios, então eu também participava daquilo. Eu estava, assim, digamos, inserida na vida do Partido Comunista. Esse período da infância, eu só pude conviver com ele 2 anos, porque foi de 45 a 47. Em 47, o partido foi proibido e depois os mandatos dos parlamentares comunistas foram cassados. Então ele foi para a clandestinidade. Mas nos correspondíamos, mesmo ele estando na clandestinidade, nos correspondíamos. Pois a situação no Brasil era a época da Guerra Fria, né? Isso era 48, 49, 50. Havia muita repressão no Brasil e a mim não me diziam, porque eu era uma criança, ainda uma menina, né? Mas a família recebia cartas anônimas, ameaças. Então o partido tinha, o PCB, né? Tinha muita preocupação, né, com a minha segurança. Eu ia para a escola acompanhada por 2 camaradas do partido, então isso já com uma menina de 13 anos, isso era muito desagradável para mim, mas eu entendia a situação, mas de qualquer maneira não era agradável, né? Ir para a escola acompanhada por 2 guarda-costas. E aí o partido achou que era melhor, e o meu pai concordou, ir para a União Soviética. Então eu fui para a União Soviética com a Lígia, tinha 14 anos, no final de 50. Ficamos 7 anos lá em Moscou, eu fiz toda a escola secundária e sempre fui, assim, bastante politizada, digamos assim, para a idade, com 15, 16 anos, me interessava. Então foi um processo natural. E o fato de ser a filha do Prestes e da Olga, as pessoas me homenageiam muito, até hoje às vezes, né, em alguns lugares. Porque hoje em dia existe uma campanha de silêncio em relação ao Prestes, da grande imprensa. Então, por isso, a juventude conhece pouco. Nesse livro é uma biografia política do meu pai. E como a vida do meu pai foi muito longa, 92 anos, 70 de atuação política muito intensa, no Brasil e no exterior. Então, eu como historiadora não podia fazer isso de uma vez. Aí eu fui fazendo por etapas. Tem uns 11 livros, acho que mais ou menos, publicados sobre diferentes períodos. Fiz outras pesquisas, inclusive porque havia períodos com lacunas, né? Nesse livro não se afirma nada que não esteja base documental, está tudo documentado. Não é um livro de memórias. E a vida pessoal eu só abordei na medida necessária para situar, né, a vida política dele. Até no início eu pretendia intitulá-lo Luiz Carlos Prestes, uma biografia política, mas a editora achou que era pouco comercial, então nós botamos Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, que eu acho que ficou bom, porque realmente, a partir dos anos 30, principalmente, ele foi principalmente um comunista e um patriota, um brasileiro. Embora a reação, a direita, sempre dissesse que ele era agente de Moscou, na realidade, ele era um grande patriota brasileiro e queria um futuro de justiça social, de democracia, né, para o povo brasileiro.
dedicou a vida dele a isso. Eu gostei. Então eu acho que o título ficou assim, bom, um comunista brasileiro.